Boa noite, meus amigos. Boa noite. Fazia tempo que eu não vinha para esses lados ainda. Mas não era nada contra vocês em específico, tá? Eu estava de licença prêmio. Devido às correrias profissionais. A última palestra que eu tinha feito tinha sido aqui em julho. E agora retomamos, né? Voltamos ativa. E essa semana a Lise me mandou uma mensagem confirmando a minha palestra de hoje, né? E me perguntou o tema, assim, né? E aí, ela não podia ter me mandado mensagem em momento pior. Se eu pudesse escolher um momento, eu vou mandar uma mensagem num momento ruim pro Guilherme. Ela acertou. E aí isso me deu um gatilho, assim, né? E aí me perguntou qual seria o tema da palestra, eu disse pra ela, em meio à tempestade. Porque a gente que se intitula cristão, né? E eu tenho na minha rede social, né? Eu uso a alcunha de cristão na rede social, assim. E isso é até motivo de piada para alguns amigos meus, assim, né? O pessoal fala, bah, agora chegou o cristão, né? Lá no meu escritório o pessoal fala assim, bah, isso aí é tarefa pro Gui, que o Gui é cristão, né? E a gente vai aprendendo, e eu tive a grata oportunidade de nessa encarnação, nessa vida, não ter me tornado espírita, não ter me tornado cristão, né? Eu nasci cristão, né? Eu desde tenra idade convivo em centro espírita, convivo com a minha mãe falando de espiritualidade, a minha avó, minha casa sempre teve livro espírita, então isso aqui é a minha vida, né? Não é algo que talvez para muitos que estejam aqui hoje sentados nessa casa estão descobrindo uma coisa nova, desbloqueando um novo caminho, iniciando uma nova jornada. Para mim isso aqui é o normal, né? Não sei como seria uma vida que não fosse uma vida cristã, né? Isso é natural para mim, né? E é também um pouco da minha natureza, né? Essa questão dessa aproximação com o cristianismo. E em determinado ponto da minha vida, eu me afastei um pouquinho de uma fé mais calorosa. E vocês vão entender. Eu acho que se eu não tivesse tido essa criação cristã que eu tive, eu muito provavelmente eu hoje seria ateu. Eu faço essa reflexão. A dona Doroti vai poder identificar na minha trajetória essa virada aí, porque me acompanhou desde tenra idade. Eu sempre fui um cara muito racional. Muito racional. Eu lembro que a dona Doroti dava umas tarefinhas pra gente na evangelização, assim, né? Preencher determinadas coisas. E eu lembro de me observar na sala de evangelização, enquanto os colegas sempre traziam uma perspectiva um pouco mais lúdica e abstrata, eu trazia uma coisa mais filosófica, né? Então eu sempre tive esse lado mais racional, assim, em oposição às características de personalidade da minha mãe, né? Eu brinco aqui, né, que a minha mãe é minha sogra, qualquer coisa é reza ou paracetamol, né? Na dúvida, mete os dois, né? Então, assim, a minha mãe e a minha sogra, a minha mãe e a Anaí, elas são muito parecidas no sentido dessa religiosidade calorosa, assim, né? Elas me cobram assim, tu reza pouco, guri, né? E eu sempre tive esse viés mais filosófico, mais racional. E eu acho que em muitos momentos da minha vida, isso me fez sentido. Oi, Rô. Hoje é a reunião das minhas evangelizadoras. Né? Daqui a pouco entra o Rodolfo, né, mano? E quase sempre, isso em momentos de tempestade me ajudou. Por quê?
Porque a pessoa que tem essa fé mais calorosa, da prece, da oração, em meio à tempestade, ela consegue de uma maneira muito natural se entregar num processo de confiança, num processo de aceitação do processo. As pessoas que tendem a ser um pouco mais racional, e não tem mérito ou demérito de um lado ou de outro, é só estilo, personalidade de cada um. Existem pessoas mais racionais, outras pessoas mais emocionais, tá tudo certo. Mas as pessoas mais racionais são as primeiras a dobrarem os joelhos. E isso não sou eu que estou falando, isso é a psicologia, a psiquiatria. A gente vai notar que as pessoas que tendem a ter uma linha de pensamento mais racional e menos crença, elas são as primeiras a sucumbir. Porque em meio à tempestade, tudo aquilo que são as bases da nossa sociedade e da nossa fé, elas param de fazer sentido. Então é como a gente está dirigindo um carro de Fórmula 1, em que o piloto conhece a pista, ele conhece o ajuste do carro, ele conhece as voltas do volante, ele conhece o pneu que ele tem. Quando começa a chuva, a qual o carro não estava preparado para isso, primeira coisa que as equipes de Fórmula 1 fazem? Chamam o carro para o box para trocar pneu, trocar configuração e trocar estratégia. Na vida, nós não podemos voltar para o box. Então você imagina um piloto de Fórmula 1 que preparou o carro para andar 50 voltas com sol, com um pneu para resistir o sol, com uma configuração de estratégia com sol. E começa a chover e ele não pode ir aos boxes. O pneu que ele estava usando já não faz sentido. O ajuste de carro que ele estava usando já não faz sentido. E a estratégia já não faz sentido. Então, em meio à tempestade, a primeira coisa que dá problema são os nossos planejamentos. E tem um humorista que ele tem um show que não é religioso, mas que o título do show é perfeito. O título do show dele é "A vida não tá nem aí pro teu planejamento". E é bem isso. Em meio à tempestade, a primeira coisa que nos acontece é a gente perde o controle. E a pessoa que tem uma fé um pouco mais de crença, mais calorosa e fervorosa, ela se põe em prece e automaticamente ela se blinda. Nós que somos um pouco mais racionais estamos expostos. E aí é preciso que façamos exercícios racionais. E eu, ao longo do tempo, ao longo da minha vida, eu passei por alguns desafios e eu desenvolvi em mim a capacidade de um momento de aflição, de tempestade, fazer exercícios racionais e colocar a situação de maneira racional que faça sentido para mim, para que eu não perca o controle. E como eu fui criado e foi enfiado na minha cabeça, graças a Deus, durante a minha infância e adolescência inteira, pensamentos cristãos e espíritas, eu levo os meus raciocínios para esses argumentos. E aí talvez seja o que de mais brilhante a doutrina espírita tem a nos oferecer. Porque a doutrina espírita ela não é a maior, bem longe disso, tá, pessoal? Bem longe disso. Esses dias eu vi uma matéria que o pessoal estava preocupado com a diminuição do espiritismo. Eu disse, pessoal, mas vocês têm acompanhado as estatísticas dos últimos 30 anos? Nós nunca fomos a maioria. Mas a doutrina espírita não é nem a mais legal, né, dona Dorothea? Tem umas bem mais divertidas, né? Tem umas igrejas muito mais assim, né? Galera que bota uns telão de LED e tal. Então, assim, qual é que é a grande potência da doutrina espírita? A doutrina espírita é capaz de responder ou se propor a questionar aquilo que outras religiões não fazem. E a semana ainda ouvi o
um dos humoristas da Rádio Atlântida, que perdeu uma filha, um bebezinho, e ele falou na rádio: eu fui entender a minha perda no início desse ano, quando eu conheci o Espiritismo. Ele falou isso, assim. Até mandei uma mensagem pra ele no Instagram, assim. E veja, é uma pessoa que sofreu uma perda gigantesca e ficou com essa dor, e somente quando chegou na casa espírita e que se debruçou sobre o conhecimento da doutrina espírita, se libertou. Não se libertou da dor, né? Que a perda de um filho deve ser algo que a gente não se liberta, mas que a gente pacifica. Então, assim, o que a doutrina espírita tem a nos oferecer de mais valioso e diferente é o conhecimento. É o conhecimento, é a razão. E aí, quando a Lise me manda mensagem e pergunta qual é o tema da palestra, eu estava num momento muito caótico da minha vida profissional, assim. E aí eu respondi para ela, em meio à tempestade. Porque, por pior que estivesse o meu dia, eu tinha uma única certeza. Cara, isso aqui faz parte do processo. Eu escolhi estar aqui. É culpa minha. É mérito meu. E aí pode ser até um papo de coach, assim. E aí eu tenho pra mim, Nandati, que os coaches roubaram umas coisas do espiritismo. Que era nossa, e agora quando eu vou falar, eu fico pensando assim, tô parecendo coach. Eu disse, não, isso aqui tá no livro dos Espíritos. E uma das grandes coisas que eu tenho pra mim é: ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. Tu te trouxe até aqui. E eu acho que a grande virada de chave, quando a pessoa quer se tornar espírita, ela é aceitar isso aí. Porque se tu tá aqui dentro do centro espírita hoje, e eu tô com essa frase no meu coração, Dona Dorotinha, e que eu tô me segurando para não falar ela, mas eu vou falar porque eu acho que de repente alguém aqui tem que ouvir. Não sou eu, talvez seja as vozes da minha cabeça aí, né? Se tu veio até aqui hoje achando que a culpa tá fora de ti, pode ir embora. Por favor. Faça essa gentileza para nós e para você mesmo. Se tu veio até essa casa hoje achando que o problema tá fora de ti, sinto lhe dizer, o Espiritismo irá lhe desapontar. Mas irá lhe desapontar numa profundidade que ninguém nunca jamais lhe desapontou. Porque ninguém te deve nada. Você se trouxe até aqui. E aí, quando a gente usa essa frase, essa caixa é grande. Porque essa caixa, Diniz, ela vai caber todos os nossos méritos, mas também vai caber todos os nossos BO, né? Só que quando a gente aceita isso, pra mim, né? Talvez pra vocês vão sair daqui dizendo assim, aquele guri lá, não entendi nada do que ele falou, não fez sentido nenhum. Pra mim faz sentido. Quando você aceita que ninguém lhe deve nada e que você se trouxe até aqui, a vida fica muito mais leve. Porque daí, em meio à tempestade, eu assumo o controle de volta. Então, assim, vamos lá. Eu não sei qual é a tempestade que tu está passando na tua vida, mas eu posso só apostar que tu tem nesse exato momento da tua história uma tempestade. E uma tempestade, assim, daquela de 3 horas da tarde e meia-noite, assim. Violenta, um relâmpago. Sabe aquele, dá o raio, dá aquele tremor assim que treme a casa. Eu sei que tu tem uma tempestade dessa, né, na tua vida agora. E que talvez tu vá vir conversar comigo e vai contar a tua tempestade e eu vou dizer assim, mas isso aí, olha, isso aí é uma terça-feira.
Mas para ti é uma tempestade. Assim como eu vou te contar os meus conflitos e tu vai dizer assim, ai, coitado da criança privilegiada, tá sofrendo. Para ti não vai ser nada, mas para mim é um conflito. Então, a única certeza que eu tenho é que se tu tá no Centro Espírita em 2025, sinto lhe informar. Espírito de luz não é. Tá aqui porque teve um problema. Tá aqui porque teve uma perda. Tá aqui porque tá passando por uma tempestade. E tem gente aqui, principalmente os que estão vestidos de branco, eles já estão na quinta tempestade. Porque eles chegaram aqui com uma, né, da Undertale. Aí aquela passou, daí agora não, vem outra tempestade. A vida é essa. E tu precisa encarar, tá tudo bem. Eu me trouxe até aqui. Ai, mas eu sou uma pessoa boa. Não é. Não é. Isso aqui é um mundo de provas e expiações. Quem é que mora num mundo de provas e expiações? Salvo raríssimas exceções. Gente, mais uma vez, eu sou um cara de extrema pureza doutrinária. Nada do que eu falo não está escrito aqui. Dona Doroti, por favor, a senhora é uma profunda conhecedora das obras básicas. Me corrija se eu estiver errado. Os Espíritos dizem que os habitantes da Terra ou são doentes ou são prisioneiros. Ou melhor, bandidos, que é o termo usado. A Vitória, minha esposa, ela tem uma condição clínica de uma doença que vai acompanhar ela até o resto da vida. E ela brinca, né? Lá em casa, que a gente é dois, ela é a doente. Então o bandido ficou pra mim, né? Então assim, não tem anjinho. É doente ou bandido. Não nessa vida, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas nós somos um espírito em jornada milenar. E em meio à tempestade, quando o sapato aperta, quando a coisa fica difícil, o que ressalta em nós? Os nossos instintos mais seculares. Então o cara que é bonzinho, quando tu pressiona ele cresce, bota as unhas de fora e mostra aquele malvadinho lá do passado. A pessoa que hoje já tem uma condição de uma certa generosidade e gratidão, quando tu coloca ela na escassez, ela fica egoísta. Por quê? Porque saltou aquilo que está lá no nosso fundinho. Então assim, a primeira coisa que o Espiritismo precisa fazer na tua vida é desmistificar o ser de luz. Que nem eu e nem você são. A gente está todo mundo aqui aprendendo, vai errar, vai acertar, vai fazer de novo, vai se levantar, mas a gente está todo mundo no mesmo barco. Eu me trouxe até aqui. Eu faço palestra desde os meus 15 anos de idade, fazendo 18 anos que eu faço palestra. Vocês acham que alguém que começa aos 15 anos de idade fazer palestra no Centro Espírita, falar de Jesus, é um ser de luz? Não, é que tem um monte de conta para pagar, então começa mais cedo. Vai pagando os boletinhos e tal. E faz parte da vida. E quando tu aceita isso, não é para aceitar e dizer assim, eu sou um espírito desgraçado mesmo, assim, eu não tenho, o Guilherme falou que eu sou bandido mesmo, eu sou ruim. Não, não é isso. Quando tu pega isso para ti, para estufar o peito e dizer, eu tô aqui. Tem bilhões de espíritos que queriam estar encarnados, não estão, eu recebi a oportunidade de estar encarnado, agora a bronca é comigo. Joga pra mim que agora eu vou ver qual é que é aqui. É tempestade que eu gosto. Se é tempestade vai ter 1, 2, 3, nós vamos pra cima. É assumir o controle da tua história, da tua jornada como espírito imortal. Mas o meu pai, a minha mãe... são crianças. Já diria o Renato Russo, né? São crianças como eu e você. Lembrei disso agora. Nem estava programado.
toma o controle da tua vida para ti. O Espiritismo está te oferecendo as ferramentas necessárias para que tu pegue o descontrole e o caos do mundo lá fora e diga: a minha vida está sob meu controle. E eu sei onde eu tô, por que eu tô, com quem eu tô e o que eu tenho que fazer. E não me foi revelado numa mesa mediúnica. Eu sei porque eu olhei para minha vida e identifiquei. Porque o Espiritismo me deu essas ferramentas de controle. Então, assim, quando alguém me sacaneia, e no meu mundo profissional isso acontece bem mais do que deveria, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, eu sempre falo a mesma coisa. O meu sócio fica louco comigo. Que ele diz: não, tu é muito... ele faz assim. Eu falo pra ele: cara, é do jogo. É do jogo. Tá tudo certo, vamos de novo. Porque eu não tenho controle sobre o que o outro vai fazer. Agora eu tenho controle sobre sair, pegar meu carro e lá dar uma bomba na cara dele. Né, Diniz? O Diniz também deve ter uns boletinhos aí, né, Diniz? Que ficou, a galera esqueceu, você perdeu. Eu tenho essa escolha é minha. Eu tenho controle. Quando eu me coloco no meu relacionamento e tem alguma coisa desencaixada, eu tenho uma escolha. Eu chego pra pessoa e digo: meu, pra mim já era. Fui. Né? Ativo o modo Vinícius Júnior ali e baila. Ou eu tenho a opção de dizer assim: olha, eu acho que eu tô errando aqui. Eu posso ser um pai melhor aqui, um filho melhor aqui, uma mãe melhor aqui, um sobrinho melhor ali. E estar nessa condição não é estar nessa condição quando tudo vai bem. Porque quando tudo vai bem, é muito fácil. Pô, ser cristão na terra dos livrinhos das Testemunhas de Jeová é barbada, né? O livrinho da Testemunha de Jeová é sempre assim uma coisa, né? As crianças brincando com o leão, assim, aquela paz e tal. Pô, ser cristão ali é barbada. Difícil ser cristão no Brasil. No Rio de Janeiro, no último mês, infelizmente. Na faixa de Gaza. Na divisa da Ucrânia com a Rússia. No mercado financeiro. Numa mesa que falta alimento, que as crianças passam fome e o pai não tem o que fazer. Difícil ser cristão é uma tempestade. E ser cristão não é ser Cristo. E muitas vezes nós vamos ser cobrados ali na rua. Isso já deve ter acontecido com a dona Doroti centenas de vezes. Aconteceu comigo diversas vezes. Você está ali na rua e a pessoa assim: mas tu não é cristão? Não, eu sou cristão, né? Mas não confunde, né? Cristo com os cristãos. Até porque é o seguinte, né? Jesus é muito legal, né? O fã-clube é muito ruim. Qual é que é o que define ser cristão? E por incrível que pareça, tá no Livro dos Espíritos. Kardec questiona os espíritos o que é ser um homem de bem. Vamos fazer um remix aqui do Kardec, daí vamos dizer que ser um homem de bem é ser cristão. Ou então, os espíritos vão perguntar: como você reconhece o verdadeiro espírita? Vamos substituir a palavra espírita por cristão, porque não há espírita que não seja cristão. Tá? O dia que vocês encontrarem na rua um espírita que não é cristão, desconfie.
é um negócio da Shopee, é um negócio que veio estragado, assim, não. Espírita é cristão. Tá? Então, partir daí. Como se reconhece o verdadeiro cristão? Os espíritos vão responder. Pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações e pela sua transformação moral. Transformação não é resultado. Senão os espíritos teriam dito pela sua capacidade moral. Eles teriam dito que eles são espertos. Eles usaram a palavra transformação de livre e espontânea vontade. Uma pessoa que está em transformação, ela não está transformada. Um cardiologista que está na sua graduação, ele não te opera. Porque ele não é um cardiologista. Então, assim, o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Esforços que faz para domar as suas más inclinações. E é diário. Quase que minuto a minuto. E tem vezes que a gente vai chegar assim, num momento de extremo conflito e olhar para a galera assim e pensar, mas hoje vocês assim, vocês estão querendo mesmo, né? Hoje vocês querem ver o Guilherme lá da 4, 5 encarnação para trás. Pauleira. Mas aí a gente respira. Jesus abençoa. A minha avó dizia assim, né? A minha avó não, minha mãe fala isso. Me dá paciência, né? Se der força. E eu queria, pessoal, trazer um apanhado aqui para vocês, lá do livro Pão Nosso. Eu sou meio vadio. E eu gosto muito desses livros do Chico Xavier, que é uns livrinhos, o capítulo tem 2 páginas. Aí é pra mim, entendeu? E lá no Pão Nosso, no capítulo 100, isso aqui é um livro psicografado pelo Chico, mas a intelectualidade ali é do Emmanuel. Eu sempre falo assim, chegou no centro espírita, tu sabe que tu tem que ter o autoconhecimento, assim. Sabe que tu é meio vadio, que nem eu? Começa nesse assim, né, Dona Doti? Minuto de sabedoria, linha de luz, Pão Nosso. Olha, tem uns capítulos que é 1 página. Uma página, uma página até no, assim, ó. Até no intervalinho ali do jogo, tu dá uma página, né? Então, assim, né? Começa no livro dos Espíritos, que é umas perguntas e respostas, lê 4, 5. Não vai querer. Eu nunca esqueço uma vez, eu acho que tu tava nesse grupo, Rosana. Era, sei lá, o 2º grupo de estudo, assim, da casa. Tinham pessoas ali como eu, que foram criadas na casa espírita, mas tinham pessoas que eram o 2º ano de espírita, assim. E uma moça disse assim, eu tô lendo Memórias de um Suicida. Ele disse, que beleza! E ela achou que ela tava arrasando, assim, né? Ela perguntou assim, vocês já leram? Eu lembro, tu tá de sacanagem comigo, né? Memórias de um Suicida deve ter umas... Não é nem pelo tema, o tema já é ruim, né? Mas é que tem 600 páginas, né? Daí não deu pra mim. Então eu gosto desse aqui mais curtinho, recomendo, tá? Capítulo 100 do livro Pão Nosso. Esse livro Pão Nosso, ele sempre vai trazer uma frase do Evangelho, uma frase bíblica, e depois o texto do Emmanuel em cima daquela frase. A frase bíblica é: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos... Será que eu tenho tempo para abrir esse parênteses? Eu tenho. Eu tenho moral na casa aqui. Em tudo dai graças.
Matou. E aí é tudo. É tudo. Graça. Eu falo isso lá no escritório. E aí a gente tem salvo nos nossos favoritos um áudio muito bom do meu sócio. Que de tanto eu falar isso aí, ele internalizou. E daí tem um áudio que ele manda assim, eu sou abençoado. Então quando uma coisa dá errado, ele manda esse áudio, eu sou abençoado. É isso aí, tudo dá graças. Deu errado é pra tu aprender. Deu certo, show de bola. Esta é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que essa brincadeira de palavras e de verbos quer nos dizer? Essa é a vontade de Deus em Cristo para convosco. O que isso quer dizer? Que Deus, ao dizer para Jesus, vou te dar um pedaço de massa aqui, fluido cósmico, tu vai fazer o planeta, governar o planeta, e essa é a galera que eu tenho para ti. Através de Jesus, Deus imprime a sua vontade, que é em tudo dar graças. Então todos os movimentos de Jesus são para nos ensinar que isso aqui é para aprendermos, para nos melhorarmos. Isso lá está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. E aí o Emmanuel vai discorrer sobre esse versículo bíblico. E ele vai fazendo um joquete de frases. A pedra segura. O espinho previne. O fel remedia. O fogo funde. O lixo fertiliza. O temporal purifica a atmosfera. O sofrimento redime. A enfermidade adverte. O sacrifício enriquece a vida. E a morte renova sempre. É uma cacetada, né? É tão profundo que a gente lê e o primeiro ponto parece só uma poesia bem construída. Mas vamos lá. A pedra segura. A pedra, que muitas vezes é símbolo de agressão ao atirar uma pedra, é algo que, como um peso, segura, afirma. Tanto é que Jesus diz, edifica a tua casa sobre a rocha. A pedra segura. O espinho previne. Então só se fere com espinho pela segunda vez os idiotas ou os boca abertas. Isso aqui não foi a Emmanuel que falou, tá? Fui eu. Só pra nós... Deus o livre, né, dona Dorotina? Nós confundimos isso aí. A criança, ela vai na roseira, fura o dedinho, chora. Ela já vai passar na roseira. Tô ligado aqui. Então é o seguinte, o espinho previne. A segunda vez, ou é porque tu é teimoso ou é porque tu é boca aberta. Não tem. O espinho previne, o fel remedia. Quem aí é da galera mais da infância raiz vai saber, né? O remédio nunca teve gosto de tutti-frutti, né? Por mais que viesse escrito, né? O xarope de tutti-frutti, olha, tem que avisar o pessoal que não tem gosto de tutti-frutti. É ruim. Vai tomar uma bezetacil pra tu ver se não vai arder assim todo. A bezetacil, tu tá ruim pra morrer. Tu toma bezetacil 3 horas depois, tu é o Cristiano Ronaldo. Tô bem. Eu sou o melhor. Né? O fel remedia. O fogo funde. O fogo que queima, e a gente estava lá em casa agora, estava olhando um incêndio que teve em São Paulo. Estava queimando, destruição assim. Mas é o mesmo fogo que destrói, é o fogo que funde o aço. E eu tenho um conhecido meu que ele fala assim, tem que martelar enquanto o ferro está quente. E é o fogo que proporciona isso. O fogo funde, o lixo fertiliza. Todo mundo em algum momento, pelo menos
quem viveu aí a década de 80, 90 como eu, na escola fazia aqueles experimentos, né? Casca de banana, não sei o quê. O lixo é o melhor adubo que existe, orgânico, né, pessoal? Vai botar um potinho de plástico e achar. O lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera. O que vem depois do temporal? Quase sempre um arco-íris. O sol, assim, isso. Tá aí uma das imagens que pra mim a gente podia usar pra dizer, isso aqui é Deus. Que é aquele sol que surge em meio às nuvens cinzas após o temporal. O temporal purifica a atmosfera e o sofrimento redime. Pô, essa daqui, o sofrimento redime. Isso aí é verdade. Quantas pessoas a gente não conhece assim que tava assim se achando a última bolacha do pacote, a vida vai lá, dá uma paulada, a pessoa, né? Como diz o verbo popular, bota as barbinhas de molho, né? Então o sofrimento redime. O sofrimento torna humilde, o sofrimento torna tranquilo. A enfermidade adverte. Nunca uma enfermidade é ela por ela mesma. Pode observar. A febre, a mais conhecida dos efeitos, ela é sempre uma reação do teu corpo. A tal doença da febre, não. Doença não dá febre. Quem dá febre é o teu corpo a dizer, ei, pá, tem um negócio errado aqui com nós, galera. A febre adverte. A enfermidade adverte. Eu tô cego de um olho, vai fazer um mês e pouco. E tive cego desse mesmo olho ano passado. Eu tô com problema no olho? Sim, obviamente eu tô com problema no olho. Se eu tô cego no olho, o problema é no olho, né? Mas é uma advertência para o fato de que o ser humano não pode trabalhar 20 horas por dia. Então a enfermidade adverte. E aí a pessoa tem que ser suficientemente, decentemente inteligente para dizer assim, eu acho que eu tenho que dar uma segurada no meu pagode. A enfermidade adverte sempre. O sacrifício enriquece a vida. Conheça alguém que faz um trabalho de caridade, caridade não, tá? Risca. Assistencialismo. Caridade é um sentimento muito maior. Conheça alguém que faz um trabalho de assistencialismo e converse com 10, 15 pessoas que façam isso na vida e as 10, 15 vão falar a mesma coisa. Isso aqui é extremamente gratificante para mim. E às vezes a pessoa está sacrificando o tempo livre dela, os finais de semana dela, o dinheiro dela. E ela está extremamente grata com a sua vida enriquecida. Porque o sacrifício enriquece a vida. A morte renova sempre. Eu tenho um conhecido que ele fala assim que o espiritismo matou a morte. Ele já é mais veterano. As palestras dele são muito boas, que ele fala as palestras gritando assim. Essa é o Enéas. E ele sempre fala assim, o espiritismo matou a morte. Faz sentido, né? A partir do espiritismo a gente passa a olhar a morte com outro significado, um significado de renovação, de transcendência. E a morte renova sempre. É da morte da lagarta que a borboleta aprende a voar. É da morte da noite que surge um novo dia. É da morte das nossas células que surge tecido novo. Vocês já pararam para pensar que quando a gente esfola o braço, o joelho, vai criando aquela casquinha ali, existem células ali morrendo e novas células sendo criadas para que a gente se cure. A morte renova sempre.
Tudo faz parte do ciclo natural das coisas. E todo esse ciclo, e todos nós, estamos mergulhados no que o Espírito Albério, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, vai chamar de o pensamento de Deus. Mas a gente pode chamar de fluido cósmico universal, a gente pode chamar de cosmos, chame do que você quiser. Eu chamo de fluxo natural das coisas. Tudo e todos estamos mergulhados num fluxo natural das coisas. E esse fluxo natural, contínuo e inacabável, é presidido e governado por aquele que chamamos Deus. Que tal qual diz a questão 1 do Livro dos Espíritos causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Então, todos nós estamos mergulhados e fluindo num rio invisível, no qual o manancial é Deus. Então, todos os caminhos, os racionais e os emocionais, convergem num único ponto, chamado Deus. Muito obrigado, pessoal.